Fala pessoal, tudo bem? Questão 28, verdadeiro ou falso da CAF 2024. No item 2, ele fala assim: a soma dos valores inteiros pertencente ao conjunto solução dessa inequação é um número primo? Inequação modular, para ficar ainda mais desanimador para o aluno, uma soma de módulos. Esse é o pior caso que tem, tá? Quando você tem uma soma de módulos ou uma subtração, você vai ter que abrir cada módulo. Como é que faz isso? Primeiro, tá? Você pega a parte interna de cada módulo e coloca para mim igual a zero. Quando eu coloco aqui, eu acho menos 5 como raiz. Depois eu pego a outra parte que está aqui, o outro módulo, tá? Pego a parte interna, coloco também igual a zero e acho também a raiz. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai ter que determinar em que intervalo quem está dentro do módulo é positivo e quem está dentro do módulo é negativo. Lembra, pessoal, tá? Que quando eu sou positivo dentro do módulo, o resultado ele sai igual. Quando eu sou negativo dentro do módulo, o resultado sai o oposto para ficar positivo. Então, essa que é a ideia. Eu vou pegar aqui a primeira reta e eu vou colocar quem está ali dentro do módulo primeiro, que é o x mais 5. Você vai colocar para mim essa raiz aqui, que é o menos 5, tá? E aí eu quero que você agora investigue o seguinte: para que valores esse x mais 5 é positivo e quando que ele vai ser negativo? Aqui, pessoal, se você associar quem está dentro do módulo como uma função, e aqui o x está elevado a 1, é uma função afim. Lá na função afim, você vai recordar comigo, tá? Quando que eu tenho valores positivos para a imagem e quando que eu tenho valores negativos para a imagem. Isso depende do A, professor, que é quem está com X. Quando ele é positivo, lembra que a reta tem esse formato. Aqui vai ficar positivo, porque o gráfico está para cima, e aqui negativo, porque está para baixo. Agora, professor, quando A ele for negativo, é o contrário, tá? Você coloca a reta desse jeito, aqui positivo para cima e aqui negativo para baixo. Isso chama estudo do sinal, tá? Então vamos lá. X mais 5, aqui quem está multiplicando x é 1, é um número positivo. Então a minha reta ela vai ter esse formato aqui. Depois, professor, você vai colocar o que aqui para mim, ó? Deixa eu fazer a retinha para você. Depois do 5 vai ficar positivo. Você vai colocar positivo até lá no final, tá? Significa que qualquer número maior do que menos 5 que eu colocar aqui, esse resultado vai ser positivo. E antes do menos 5, qualquer número que eu coloco no lugar do x vai ficar negativo. Para baixo, negativo, para cima, positivo. Você vai fazer agora a mesma coisa com essa outra parte, x menos 6. Você vai colocar a raiz que você achou, como 6 é maior do que menos 5, eu vou colocar um para lá, e vou fazer o mesmo estudo do sinal. Quem está com x aqui elevado, né? 1, função é do primeiro. Quem está multiplicando x é 1, a reta tem esse formato. Positivo depois, tá? Porque a reta está para cima. Negativo antes, porque a reta ela está para baixo. É muito importante que você, ao ver esse vídeo, já tenha uma noção de estudo do sinal quando eu tenho uma sentença que associa uma função do primeiro. Muito bem. Agora, em cada pontinho, em cada número, eu vou pedir para você colocar uma reta vertical. Demora um pouquinho no início, mas depois vai ficar de boa. E aí, professor, qual vai ser a nossa ideia agora? Olhar região por região. Essa região que eu estou aqui, ó,
o que acontece com ela? O x mais 5 está com sinal de negativo. Então, quer dizer que esse cara aqui dentro, x mais 5 é negativo. Módulo de um negativo sai o oposto. Oposto é só mudar o sinal. Então, tá mais x fica menos x, tá 5 fica menos 5. Show! Agora eu vou para o outro módulo. Está negativo nessa região. Quer dizer que esse x menos 6, para essa região, é negativo. Módulo de um negativo sai o oposto. Então, tá mais x fica menos x, tá menos 6 fica mais 6. E o restante que não está em módulo, você copia igual. Muito bem. Menos x com menos x fica menos 2x. Menos 5 mais 6 vai ficar 1. Passa para o outro lado, menos 1. Fica 13 menos 1, 12. Você multiplica aqui por menos 1. Quando você resolver, vai ser x maior ou igual a menos 6. Muito bem. Deixa aqui de molho, tá? Depois a gente volta. Agora eu vou para essa região. Nessa região x mais 5, eu vejo aqui um mais. O que é isso? Que aqui é positivo. Módulo de um positivo, copia igual. X menos 6, nessa região é negativo. Módulo de um negativo, você vai mudar o sinal. Tá mais fica menos x, tá menos 6, fica mais 6. E o que está fora, você copia igual. Menos x com mais x cortou. Aqui fica 5 mais 6, 11. 11 menor ou igual a 13. Não tem x aqui para calcular. Deixa assim, daqui a pouco eu volto. E agora a última, tá? Aqui nessa região tem mais no x mais 5, quer dizer que é positivo. Módulo de um positivo, copia igual. O x menos 6 nessa região está positivo. Módulo de um positivo, copia igual. E o restante eu também copio. X mais x vai ficar 2x. Mais 5 menos 6 é menos 1. Joga para lá mais 1, com 13, 14. Você vai isolar para mim, x vai ser maior ou igual a 7. Muito bem. Aliás, maior não, tá? Corrija aqui para mim. Desigualdade mantém menor ou igual a 7. Show! Agora, professor, o que eu faço para achar a resposta? Cada x que eu achei aqui tem que estar de acordo com a região, tá? Que você está vendo aqui. Essa primeira região, a gente vai pegar todos os números que estão à esquerda do menos 5, ou seja, menores do que menos 5. Essa região do meio, a gente vai pegar entre o menos 5 e o nosso 6. E, particularmente, pessoal, o menos 5, ele tem que estar em alguma região, tá? A gente coloca aqui. O 6, ele também tem que aparecer em alguma região. Eu convenciono que eu coloco na região do meio. E agora essa região, ela está depois do 6, ela é maior do que 6. Muito bem. Cada solução que você acha, ela tem que estar de acordo com o intervalo. Como ele quer números inteiros, olha aqui a primeira região. Maior ou igual a menos 6. Só que tem que ser menor do que 5, porque tem que estar nessa região. O único número inteiro que vai encaixar aqui, gente, ó, é o menos 6. Por quê? Menos 6 é o primeiro, aí depois, em ordem, né, do menor para o maior, já é o menos 5. Eu não coloquei o menos 5 aqui. Então, nesse intervalo, só tem o menos 6. Agora, olha só a pegadinha desse intervalo. Aqui não teve x, tá? Eu cortei. Mas eu cheguei numa sentença 11 menor do que 13. Isso aqui ocorre sempre, né? Se você corta o x e chega numa sentença verdadeira, tipo essa, significa que todos os números nesse intervalo satisfaz aí a inequação. Então, como isso aqui é sempre verdadeiro, 11 é menor do que 13, nessa região, todos os números servem como solução. Então, menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Como eu coloquei o 6 aqui, tá? Incluso no meio, vai até 6. Quando isso ocorre, pega todos os valores no intervalo.
Se fosse o contrário, tipo, se fosse 13 menor do que 11, aí ia estar falso. Aí eu não pegava ninguém nesse intervalo. Agora eu vou para o próximo. Menor ou igual a 7? O 7 pode, porque é igual. Menor, vai baixando. O próximo seria o 6. Só que aqui eu estipulei que o 6 não entra, tá? Porque aqui é depois do 6. Então, o único inteiro que funciona é esse. Agora, como eu quero somar todos os valores, você vai somar esse com todos esses, com todo esse. Cuidado para não ficar fazendo muita conta, né? Como é soma, o 6 positivo cancela com 6 negativo, o 5 com menos 5, menos 4 com 4, 3 com menos 3, 2 com menos 2, menos 1 com 1, aqui ficou 0. E o 7? Ficou 0 e o 7, os únicos números que você tem, 0 e 7, como solução de soma de inteiros, tá? Aí o que acontece aqui? Ficou o 0 e ficou o 7, a soma dos dois, quanto é que vai dar, gente? Soma vai dar igual a 7. 7 é um número primo? É. Então, esse item ele está correto. Quando eu achei os inteiros, eu coloquei numa lista, ao somar, você cancelou, só ficaram 2, o 0 e o 7. Eu somo, soma dá 7, 7 é um número primo. Geralmente dá um trabalho, tá? Esse tipo de inequação. Você tem que fazer um bom treinamento, porque é algo mecânico, tá? Você faz algumas vezes, você pega aí o jeito. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.